é num ambiente seguro. Eu percebo muitos adultos, muitos de cabelos brancos, ainda tão infantis psicologicamente. Eu vejo muitos adultos, a criança infeliz. Porque todos nós trazemos a criança que um dia fomos. Todos nós trazemos a criança que um dia fomos. E eu percebo muitos adultos que trazem a criança magoada, a criança desprotegida, a criança infeliz, que se manifesta na fase adulta na forma de vários conflitos, de alguns transtornos, de infelicidade. Depressão é um quadro deles. Pessimismo, uma ausência de esperança, de fé. Então, trabalhamos muito as nossas crianças. Quanto a nós, aproveitemos o tempo estudando. Nós aprendemos a ler e escrever. O quanto de nós estudamos? Temos o córtex cerebral, temos os recursos cognitivos. E o quanto temos aprendido? O quanto temos aprendido? E o que temos feito daquilo que aprendemos? O que temos feito? Michel Foucault, sociólogo, historiador, pensador francês, ele diz: não importa a verdade que apreendemos. O que importa é o que estamos fazendo da verdade que sabemos. O que temos feito desses saberes que a sociedade produziu, que o Espiritismo nos oferece, que o Evangelho nos dita? Estamos às vésperas da Páscoa, que é uma comemoração judaica que a Igreja Católica Apostólica Romana adotou por coincidência de datas. E o que temos aprendido com Jesus nesse périplo todo? Muitos ainda choram a crucificação, não aprenderam. Fazem passeatas atrás de uma cruz, não aprenderam. A mensagem de Jesus em todos os lances, do momento culminante da sua passagem na terra. Estivemos alguns dias, o que se chama, pela tradição religiosa, de Dia de Ramos. Eu perguntei, estava com uma católica, porque ela disse: é Dia de Ramos, você sabe o que significa Dia de Ramos? Eu não sei, mas como você não é católica? Você não é batizada? Não é nenhuma crítica à religião, é uma reflexão de estudo. Você não é católica, batizada, crismada, essas coisas? Sou. E você não aprendeu isso? Eu me esqueci. E ali tem significados todo esse périplo de Jesus. E eu lhe disse, quando estava perto da Páscoa judaica, sabe o que significa Páscoa? A ressurreição de Jesus? Não, a origem não é essa. Os hebreus comemoravam a libertação do jugo egípcio. Durante séculos, como escravos do Egito, Moisés liberta-os. Essa libertação que é comemorada a Páscoa. Jesus, então, decidiu ir para Jerusalém, para participar da Páscoa em Jerusalém. Jerusalém, o centro da religião judaica, o centro nervoso também de outras expressões culturais. Então Jesus disse: importa que eu vá para Jerusalém. Os discípulos disseram: não, Senhor, é perigoso lá. Jesus disse: não, eu vou. É preciso ir para que se cumpra as Escrituras. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que ele seria preso, seria julgado de forma sumária e injusta e seria condenado à crucificação. O que ele demonstra? Ele demonstra coragem. Coragem. Nós temos medo do que não sabemos. E ele não teve medo do que já sabia que lhe aconteceria. Ele dá a grande lição: coragem. Coragem para viver. Coragem para enfrentar os desafios. Não temer. Não temer. E ele não teve qualquer tipo de receio, porque ele se entregou a Deus e às suas leis.
E ele foi a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas, percebendo que se tratava dele, antes de chegar, ele determinou um discípulo: vá até atrás daquela árvore, lá está um jumento, e trago até aqui. E o discípulo foi, mas como ele sabe, e lá estava o jumento? Ele trouxe o jumento, ele montou, e então entrou acompanhado dos discípulos em Jerusalém. O povo, percebendo que se tratava dele, as notícias já tinham chegado de que ele estava se aproximando, passaram a colocar os seus mantos para fazer como tapete, mas também ramos de folhas, de árvores, para colocar no chão, como se fosse um tapete, para a sua entrada em Jerusalém, que ficou na história do cristianismo como a entrada triunfal em Jerusalém. Eu disse, por isso ramos, por isso a forma, o culto, as cerimônias que vocês realizam é com aqueles ramos, é por isso. Eu tinha me esquecido. Não, você nunca aprendeu. Porque uma coisa é um dia ler, um dia ouvir, outra coisa é similar, entender. Então, ele chega em Jerusalém. No momento próprio, ele se encontrava no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, e disse aos discípulos, fiquem aqui orando. E ele se distanciou para ficar a sós para a meditação, deixando-nos a lição do nosso encontro íntimo com Deus. Os Espíritos nos informam que ele fez por diversas vezes ao longo de sua jornada na terra. Ele se distanciava dos discípulos e do povo e ficava a sós no seu contato íntimo com Deus. Busquemos a Deus. Temos adotado esse comportamento de busca íntima de Deus, pela prece, pela meditação, o silêncio interior. Temos buscado a Deus em nosso silêncio íntimo, na meditação, na elevação do pensamento. Temos feito isso com regularidade. Antes de dormir, temos meditado e orado? Ou ficamos assistindo a TV no quarto, quase todos nós temos TV no quarto, e dormimos com a TV? Ou quando muito, Pai nosso que estás no céu, assim seja. Quem de nós desliga os aparelhos, desconecta-se do celular e faz um mergulho interior? Dá um tempo importante para isso. Refletir sobre o dia, como foi o nosso dia, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que pensamos, o que sentimos, com os detalhes possíveis para avaliar, analisar o dia. Depois, trabalhar nossa busca de Deus pela prece. Quantos de nós têm feito isso todos os dias? Então, ele se afastou para dar esta lição da busca íntima de Deus, da conexão com Deus. Ele retorna e repreende os discípulos porque estavam dormindo. Ele disse, mas vocês não estão de vigília orando comigo? Eles estavam dormindo. E então, chegam os soldados romanos com o Sinédrio e Judas trazendo os seus pares para prender Jesus, trocado por 30 moedas de prata. E Jesus, com uma forma muito tranquila, não resistiu à voz de prisão. Pedro, no comportamento impulsivo, humano, de defesa, ele retirou a espada da bainha do soldado, querendo agredi-lo, atingindo a sua orelha. Jesus, então, repreendeu a Pedro. Pedro, embainha a tua espada. Perceba a frase de Jesus? Embainha a tua espada. A espada não era de Pedro, era de soldado. Mas a tua espada, a tua raiva, a tua fúria, porque antes da espada física, o indivíduo está armado emocionalmente, armado de vontade, armado psicologicamente.
Então, embainhe a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele está falando da lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cada um segundo as suas obras. Ele está falando da lei de causa e efeito. Tudo que praticas de mal, responderás por isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que na linguagem espírita é expiação. Se não dá tempo numa encarnação, será noutra. Jesus corrige a orelha do soldado e é levado preso, sem resistência. Ele é interrogado severamente no Sinédrio, levado a Pilatos, que perguntou para ele em certo momento: tu não és rei, o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Se eu fosse, o meu próprio povo haveria de me libertar. O meu reino não é deste mundo de egoísmo, deste mundo de materialismo, deste mundo de injustiça. O meu reino não é deste mundo, é do mundo de plenitude e de paz. E então, Pilatos não viu nada, segundo as leis romanas, que pudesse imputar algum crime a Jesus. E ele então devolveu ao Sinédrio. O Sinédrio tinha muito ciúme de Jesus, porque ele perderam o controle do povo e o respeito. E então, o Sinédrio sabia muito bem que Pilatos tinha interesse em cargos maiores em Roma. Então, eles desafiaram a Pilatos, ameaçaram, dizendo: se tu não o condenares, nós o delataremos a Roma, dizendo que perdeste o controle em Jerusalém. Em Jerusalém era muito difícil de governar. Nenhum governante romano desejava governar em Jerusalém. Pilatos detestava governar ali. E então, ele, com medo das seus interesses em Roma serem prejudicados, ele então dá uma última cartada, coloca Barrabás para o povo decidir, porque fazia parte da prática romana naqueles dias de Páscoa, que um prisioneiro fosse solto, escolhido pelo povo. Então, utilizando essa prerrogativa, ele colocou à disposição do povo Jesus e Barrabás, e o povo escolheu Barrabás. O povo ingrato e injusto. Ele lavou as mãos e entregou para a crucificação, sem que Jesus se defendesse, sem que Jesus resistisse. Ele caminhou todo o Gólgota e foi até a cruz, sem temer. A expressão que se diz que Jesus pronunciou, Pai, por que me abandonaste? É uma enxertia que colocaram mais tarde para apresentar uma fragilidade que Jesus não possuía. Jesus tinha uma integridade, uma segurança que jamais partiria da sua boca qualquer manifestação de vulnerabilidade. Ele estava seguro, por isso não resistiu e não temeu nem um instante. Na hora máxima, já na cruz, ele pronunciou o perdão. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, nos ensinando o perdão. Mais uma vez, no momento culminante, perdoando. Logo em seguida, ele manifesta: tenho sede. Um soldado biltre tomou de um pano imundo, mergulhou numa solução alvinagrada, estendeu até ele, e ele permaneceu com sede. Hoje, transcorrido todo esse tempo, ele continua com sede, mas não é sede da água, é sede de nós, sede da nossa decisão, sede da nossa autodeterminação, no bem,
nossa determinação da transformação moral, nossa determinação no amor. Ele tem sede de nós hoje. 3 dias após a crucificação, ele ressurge para nos dar a lição máxima da imortalidade da alma, para dizer que somos imortais, para demonstrar pessoalmente a imortalidade e dizer que todos nós passamos já e passaremos de novo pela ressurreição. Morremos no corpo, ressurgimos em espírito. Ele estava materializado, não era o corpo físico que ele ressuscitou, encontrava-se pelo perispírito materializado, para dar a demonstração da imortalidade da alma. Aproveitemos a nossa atual reencarnação. Somos espíritos imortais. Nossa destinação é imortalidade. Aproveitemos a atual experiência no corpo para a nossa transformação moral. Trabalhemos os nossos valores morais, o estabelecimento das diretrizes éticas que se sustentam nos valores morais, para uma vida feliz. Não mais preocupados com o viver bem, mas ocupados com o bem viver. Saibamos construir essa filosofia de comportamento, e então seremos felizes, sim. Felizes desde já, desde a nossa